Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Raízes da Inovação. Eu sou a Monalisa Pelicione, jornalista, e vou estar aqui com vocês nessa jornada, um podcast promovido pela Fundepag, que vai trazer muita informação sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação. E para começar, eu já estou aqui com dois convidados selecionados a dedo para falar sobre um tema que é muito importante para nós, aplicando a legislação e a regulamentação atuais para a pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, seja muito bem-vindo, doutor Leonardo, doutor Rafael. Obrigado. Eu quero que você se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória até aqui, para a gente conhecer um pouco mais de você. Bem, obrigado pelo convite, é uma honra enorme estar aqui neste capítulo, podcast inaugural da Fundepag, né? Pois é. Fundepag especial. Exato, muito especial. Eu tenho a graça e a fortuna de há muito tempo dar consultoria jurídica à Fundepag, então tenho muito apreço por todos os colaboradores e por toda a trajetória da própria Fundepag. Então é um prazer enorme estar ao seu lado e ao lado aqui do dileto amigo, o Dr. Rafael Fácio. Bem, falando um pouco de mim, eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia, tenho uma especialidade acadêmica também, eu já tenho pós-graduação, mestrado, doutorado pela PUC de São Paulo, que é a minha casa, onde eu também sou professor de alguns cursos de pós-graduação da PUC e de algumas universidades nas quais eu também funciono como professor convidado. E hoje aqui tento colaborar com vocês nesse bate-papo a respeito de uma fundação que eu conheço bastante e que tem se empenhado muito na inovação. Então é isso. Eu gostei bastante que ele disse que é professor. E professor não usa tanto juridiquês. A gente precisa do básico aqui hoje para a gente entender sobre esse assunto, viu, Rafael? Quanto menos juridiquês, melhor, né, Monalisa? É isso aí. Não, muito bom. Vamos seguir nessa mesma premissa. Meu nome é Rafael, eu sou procurador de Estado desde 2013. E toda a minha carreira na Procuradoria, eu sempre trabalhei muito próximo da administração pública. Uma função que a Procuradoria tem é justamente de ajudar o gestor público, o administrador público, a como ele tira do papel as várias políticas, os projetos, os programas de governo. E essa é uma função muito importante, não só em todas as áreas, mas especialmente na área de ciência, tecnologia e inovação. Eu também, como Leonardo, tenho mestrado, tenho doutorado, fiz meu doutorado em Direito Administrativo pela USP, agora no ano passado, e ao longo da minha carreira eu tive alguns momentos que de alguma forma eu tive um pouco mais ligado com essa nossa área, nosso bate-papo de hoje. Eu fui consultor do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para contratações públicas de inovação no Brasil, na América Latina, o que é legal, Monalisa, porque a gente começa a entender que os problemas que a gente discute aqui no Brasil não são problemas só nossos, muitos outros países têm problemas muito parecidos e muito semelhantes aos nossos. E num outro capítulo também dessa trajetória, e durante o meu doutorado eu tive uma fellowship, um período que eu fiquei afastado da minha carreira, eu fiquei lá em São Francisco coordenando um projeto no Fórum Econômico Mundial, um projeto sobre contratação pública de soluções de inteligência artificial, que a gente conversa muito, fala muito sobre o ChatGPT, fala muito sobre os impactos que essa tecnologia tem para vários aspectos da nossa vida e também tem no que diz respeito a quando a gente fala em inovação também. Então, hoje, atualmente, eu sou consultor jurídico da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, trabalho também, de certa forma, mais próximo aí hoje às instituições de pesquisa do Estado e já tive aí a oportunidade de, seja com o Leonardo, seja com o Álvaro, seja com outras pessoas da Fundepag, também de outras fundações de apoio e também de outras instituições de pesquisa, de trabalhar um pouco mais perto para a gente, de alguma forma, tirar esse nó que faz com que esse tema pareça ser tão espinhoso, quando, na verdade, ele oferece muita vantagem e, claro, né, muitos benefícios para todo mundo, empresa, o público e o privado que estão envolvidos nesse tema. É isso que a gente quer entender aqui hoje. Então, vamos começar pelo básico. A gente sabe que existe a lei de inovação, mas eu gostaria que vocês dois respondessem. A gente pode começar com o Leonardo. Quais são os fundamentos dessa lei? Qual é a base dessa lei? Porque tem muita gente que não tem acesso à lei, não tem conhecimento de que ela existe. Então explica pra gente, vamos tirar o juridiquês, hein? Vamos lá. Isso não é fácil, mas nós tentamos. E você disse que professor fala em não juridiquês. É didático. Isso vale para quem não é professor de direito. Eu imagino que seja. fala muito juridiquês, mas vamos lá. Mas o professor é didático, não, então lógico, tá valendo. Então vamos tentar aqui. Bem, acho que
primeiro, a lei de inovação busca justamente isso, inovação. Esse é o primeiro ponto e é o grande pilar. Hoje se discute muito sobre inovação aberta, que é uma conjunção de esforços de vários atores tentando inovar, tentando encontrar soluções inovativas e buscando ideias novas, soluções novas, serviços novos, melhorar procedimento, melhorar processos, enfim, essa é a lógica, o grande pilar da lei de inovação. Então, para inovar, ela traz algumas facilidades, várias delas. Eu acho que a grande vantagem dessa lei, ou pelo menos uma das grandes vantagens, é permitir, de uma forma sólida e segura, uma parceria entre vários atores, né? E aqui eu digo com bastante clareza que é muito importante trazer para a mesma mesa, para inovar, os órgãos públicos, as instituições de pesquisa públicas e também os privados, né? As empresas, as instituições privadas e também os agentes, as instituições do terceiro setor. A lógica da lei é permitir uma parceria entre todos esses atores de uma forma segura sobre o aspecto jurídico para que essas pessoas, instituições, possam inovar. Essa é a ideia. Porque, veja, Mona Lisa, no Brasil há um certo temor, pelo menos das instituições privadas, em se aliar, digamos assim, ao poder público, em firmar qualquer tipo de contrato. A lógica que se tem, que é equivocada, não. Para firmar um contrato com o poder público, vem aquelas cláusulas, né, abusivas, aquelas cláusulas, enfim, de preponderância do poder público em relação ao privado. Então, a lei de inovação não parte dessa premissa, muito pelo contrário. Ela traz todos esses atores por uma mesma mesa e dá, ou viabiliza, dá mecanismos e instrumentos para que esses atores possam buscar soluções inovativas de várias ordens. E aqui trazendo, inclusive, não só instituições públicas e privadas, como também as fundações de apoio, tendo um papel bastante importante. Então, acho que eu tentei ser conciso. Foi. Pegando carona nessa fala do Leonardo, né? Vamos tentar voltar um passo. O que é inovação? Quando a gente fala de inovação, a gente fala de muita coisa. A gente usa o termo inovação sempre numa conotação muito positiva, mas de certa forma a gente às vezes pode perder um pouco assim o fio da meada desse debate. E quando a gente fala de inovação, tem um debate muito grande do ponto de vista econômico do que inovar significa, o que inovar representa. Quando a gente fala em inovação, a gente está falando basicamente em colocar no mercado um produto, um serviço ou um processo novo. E por que inovação é importante para um Estado? Porque, sobretudo a partir da experiência do Japão, que é um país que depois da Segunda Guerra Mundial teve uma reconstrução muito forte, muito acelerada, sempre com base nessa economia baseada em conhecimento, uma economia que teve um investimento muito sólido em criar capacidades para que houvesse inovação dentro do Estado e também do Estado com as empresas. E por que um país precisa ter uma lei de inovação? Nessa linha do que o Leonardo trouxe. Porque inovar não é algo que a gente faz porque a gente acha bacana, não é algo que a gente faz porque as instituições de pesquisa gostam de fazer pesquisa, então elas simplesmente reproduzem esse modo de trabalho. Inovar é uma estratégia de sobrevivência. Isso. Quando a gente fala de uma empresa que não inova, vamos pensar no debate do táxi e do Uber. Quando a gente pensa em inovação do ponto de vista empresarial, a gente fala de uma estratégia de sobrevivência da própria empresa no mercado. Quando a gente pensa em inovação do lado público, para o Estado, inovar é uma estratégia de desenvolvimento, de crescimento econômico, de fazer com que a gente consiga, por meio do conhecimento, gerar mais eficiência para que a gente consiga levar as políticas públicas para quem precisa. E quando a gente pensa de um país como o Brasil, de ter uma legislação de inovação, quando a gente for olhar essa lei de 2004, Mona Lisa, lá atrás, e o Leonardo está aqui, não me deixa mentir, em 2004, antes de 2004, Leonardo, o que está escrito na lei de inovação era impossível ser feito? Não. Não, claro que pelo não. contrário. A lei de inovação ela veio lá em 2004 justamente com uma premissa. Tentar facilitar esse processo. Sabe por quê, Mona Lisa? Porque já se tinha em 2004 uma premissa de que pelas vias do direito administrativo comum, que é o que rege basicamente as contratações, as políticas de RH do setor público e vários outros aspectos precisavam de alguma forma de uma intervenção maior, aquilo não
estava dando certo. Emperrado. Então se cria uma lei de inovação lá em 2004 de uma forma a tentar fazer com que esse processo fosse facilitado, fosse simplificado. Mas quase nada do que está ali era algo que não pudesse ser feito ou que só se tornou possível a partir de 2004. Essa lei foi tendo algumas reformas. A mais recente, maior delas, foi em 2016 e ainda com essa mesma premissa, que eu acho que é uma premissa que o Leonardo, que está aqui, com a Fundação de Apoio, mas também que a empresa e que o setor público, todo mundo de alguma forma compartilha. Para inovar, a gente precisa de parceria. Parceria significa estar numa mesa, como o Leonardo bem falou, e ter a possibilidade da gente negociar alguns aspectos importantes. Em inovação, quando a gente pensa em algo novo, produto, serviço ou processo novo, sempre aí pensando nessa criação, sobretudo a propriedade intelectual, que é um tema que lá na frente a gente também vai discutir, do que vai ser criado. Então, de certa forma, quando a gente pensa numa lei de inovação no Brasil, o que a gente está pensando é facilitar um processo, que não é um processo que é importante porque a gente achou em algum momento que fosse ser importante. É um processo que é importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. E para a empresa, é um processo que é relevante para que ela consiga se manter, sobreviver no mercado. Então vamos fazer o seguinte, imaginem que eu sou uma empresária e quero me beneficiar da lei de inovação. Na prática, como isso funciona comigo? Essa é uma pergunta interessante, mas vamos lá. Primeiro, se entender em que campo você quer inovar. O que você está buscando? É como o Rafael disse, né? É um produto, é um serviço, enfim, o que é? Que tipo de inovação? Né? Qual a sua dor que você está querendo resolver? Bem, a partir do momento que você tem essa ideia daquilo que você quer melhorar, né? Naquilo que você quer inovar, bem, quais são os parceiros interessantes e estratégicos para que eu faça isso? Né? E aí, encontrar esses parceiros. Na medida em que você encontra esses parceiros, você pode se utilizar de uma parceria com institutos públicos, institutos privados, empresas, todas, enfim, todos esses agentes estão à sua disposição. Então, encontre um parceiro. Vamos imaginar, então, que você encontre um parceiro público. Você que é da iniciativa privada, encontre um instituto de pesquisa público e acha que, juntando os seus esforços com essa expertise dessa instituição de pesquisa, vocês vão alcançar um determinado produto, por exemplo, inovativo. Bem, essa é a lógica. Então, a lei de inovação traz um instrumental para isso. Traz a possibilidade de você fazer com segurança jurídica esta parceria junto com esse agente público visando alcançar inovação. Conseguir esse produto, compartilhar esta propriedade intelectual, fazer dinheiro disso, monetizar, enfim, e ajudar o Estado, por sua vez, a fazer pesquisa, melhorar. É para isso que serve. Então, veja, a lei de inovação serve para todos. Todos aqueles que querem inovar. E como o Rafael disse, é verdade. Inovação hoje é uma necessidade. A empresa, aquele da iniciativa privada que não inova, não cresce. Né? Fica para trás. Fica para trás. E o poder público, por sua vez... Lembrei da Kodak agora. É verdade. Kodak é um exemplo clássico, exemplo. Né? Um ótimo exemplo. E o poder público, por sua vez, precisa também disso para melhorar suas políticas públicas, de uma forma geral. Então, é para isso que ela serve. Serve para você, serve para mim, para o Rafael, serve para o Instituto de Pesquisa Público, para a empresa, enfim, e para aquele... Né? Aquele comerciante, aquela pessoa que individualmente também quer inovar. Sabe, Mona Lisa, complementando aqui o que o Leonardo colocou, eu acho que quando a gente está nesse tema de inovação, é um certo convite a gente ter uma humildade intelectual, sabe? Entender que a empresa precisa, e muitas vezes ela precisa mesmo, do conhecimento, do capital intelectual que o Estado tem. Exato. O Estado, por outro lado, também precisa do capital que as empresas têm, querendo fazer pesquisa, querendo descobrir produtos, serviços, processos novos, para justamente poder retroalimentar, de alguma forma, gerar mais capacidade, gerar mais conhecimento nas suas instituições de pesquisa. Desculpe, capital intelectual e financeiro. Intelectual e financeiro, claro. A gente, de certa forma, a gente está percebendo que a gente precisa um do outro. Não dá. O público e o privado, sozinho. Nesse tema, a gente vê exatamente essa conclusão que você acaba de colocar. Ninguém cresce sozinho e a gente precisa, tanto o público do privado, quanto o privado do público. Quando a gente fala na lei de inovação e os benefícios que ela traz, então, portanto, a gente está tentando, de alguma forma, fazer com que todo mundo consiga agir em parceria. E justamente para que essa parceria possa acontecer, é que a lei de inovação tem essas premissas que o Leonardo já comentou, né? Que fazem com que seja muito mais fácil, muito mais simples, muito mais
tranquilo você, de alguma forma, conseguir negociar aspectos importantes dentro dessa relação que tem que ser mais horizontal, tem que ser mais equitativa, tem que ser mais equilibrada entre o público e o privado. E como acontece o controle desse processo da lei, desse desenvolvimento aí da pesquisa e inovação? Bem, são vários tipos de controle aqui, né? Mas eu acho que o primeiro e mais importante é uma regulação jurídica disso. Porque sempre quando há instrumentos, quando há na nossa sociedade qualquer tipo de parceria, se não precisaria ser formalizada, né? Entre privados, entre público e privado, enfim, entre agentes públicos, é importante que se tenha alguma segurança jurídica nisso. Acho que esse é o primeiro ponto, é o primeiro controle, né? A lei traz alguns instrumentos jurídicos, já propõe alguns instrumentos jurídicos para que se formalize essa parceria. Aí depende de cada caso, depende da parceria no caso concreto. Mas isso já é um grande avanço, porque antes, né, antes da lei de inovação, digamos assim, pensavam em soluções jurídicas, principalmente sobre o aspecto do Estado, né, quando o poder público é contratante ou contratado de alguma forma, que não atendiam a essa situação, né? Então, a lei veio para agilizar, para facilitar e para criar instrumentos jurídicos de prateleira, digamos assim, que servem para essa finalidade. Esse eu diria que é um primeiro controle. Um segundo controle importante, também os mecanismos que ela traz, para que esses atores, esses parceiros possam, ao longo do caminho e ao longo da inovação, buscar inovação. E um terceiro controle diz respeito, claro, aí sim, uma espécie de uma prestação de contas, diria, né? No final das contas, teve recurso público, o recurso só foi privado, teve recurso público, ele foi bem aplicado, não foi uma preocupação, tem que ter de que forma foi aplicado. Então, esses controles existem na lei, enfim, vamos lá, é burocrático, em algum sentido mas perfeitamente possível de ser cumprido. Então, são vários controles, né? E a lei faz bem em ter esse controle, porque, de uma forma geral, Mona Lisa, não só para inovar, todos nós vivemos em sociedade e para viver em sociedade a gente precisa de algum tipo de controle. Aqui a regra não é diferente. E nessa linha, né, Leonardo, como você falou, né, para viver em sociedade a gente precisa de algum tipo de controle. Controle é um tema, Mona Lisa, que quando a gente trabalha dentro do setor público é um super de um tabu. Por quê? Porque o gestor público, justamente por conta da burocracia, do nível de controle que é exigido, sobretudo de alguns órgãos de controle externo, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o gestor público, às vezes, acaba tendo bastante medo de seguir de alguma forma por caminhos que a gente poderia chamar de inovadores. O gestor público tende, de alguma forma, a reproduzir processos e práticas que já são feitas com tranquilidade no órgão onde ele está. Por conta, e aqui esse chegou o momento da caneta agora, de uma coisa chamada apagão das canetas. Eu vi ele com essa caneta, eu falei, o que ele está querendo chegou com essa o momento caneta? Não tem dela. papel aqui. Quando a gente fala de apagão das canetas, o que é isso, Mona Lisa? É um fenômeno que a gente verifica não só no Brasil, mas no Brasil de alguma forma muito marcada, em que justamente por conta desse receio do gestor público ter que se explicar e justificar nos processos de dia a dia, de contratações em geral, da administração pública para os órgãos de controle, gera algum tipo de paralisia. O apagão das canetas é justamente, né, esse medo que o gestor público tem de seguir por um processo que é pouco explorado ainda na prática administrativa. E é isso que acontece quando a gente fala de inovação. A gente fala de leis que, de certa forma, são recentes, que tiveram reformas recentes, e quando a gente fala de controle, o medo, portanto, de seguir por esse caminho novo faz com que o gestor público, às vezes, tenda a permanecer no caminho antigo. Então, todas essas medidas que o Leonardo trouxe, né, a necessidade que a gente tem de controle, que é absolutamente importante, necessário, do nosso lado, a Procuradoria é também uma instituição também que atua, de certa forma, num controle interno da administração pública. Lógico, essas preocupações de controle são muito importantes, mas também a gente precisa pensar, do outro lado, de não fazer com que esse apagão, essa paralisia decisória, faça com que a gente não tenha muitos casos concretos de aplicação da nossa legislação de inovação no nosso país. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Controle, sim. Explicar, sempre, mas também, de alguma forma, facilitar, criar caminhos para isso. E pensando nisso, a Lei de Inovação trouxe duas coisas muito legais. Nessa reforma de 2016, para que o controle dos processos de inovação fosse diferente em relação aos processos comuns, ela trouxe dois critérios que são muito legais a gente falar aqui. Um é a simplificação de procedimentos. O controle das atividades de inovação tem que pensar de forma mais simples, mais fácil, em relação ao que acontece nas contratações públicas,
nas parcerias em geral. E o segundo ponto é o controle de resultados. Quando a gente pensa em inovação, é mais importante a gente saber se o resultado último, aquela finalidade que a gente buscava com a parceria, foi ou não atingida, do que de alguma forma controlar e conferir se as notinhas fiscais de cada coisinha que foi comprada estão ali recolhidas e colocadas numa planilha dentro do processo. Esse controle de meios é também importante, mas simplificar o procedimento e controlar, dar mais ênfase e importância para o resultado, são duas diretrizes que a própria lei trouxe para o controle das atividades de inovação do país. Se me permite um gancho aqui, eu queria aproveitar essa fala do Rafael, porque eu acho importante usar a mesma analogia da paralisia das canetas do setor público, trazendo para o lado do privado. Né? É o mesmo fenômeno. Eu imaginei isso. É o mesmo fenômeno. Coisa. Porque o empresário tem medo de contratar com o poder público e ser responsabilizado amanhã. Sim. Né? Veja, e esta é uma briga enorme. Da mesma forma que o ordenador de despesa pelo Estado tem medo de ser responsabilizado pessoalmente, o empresário também tem. Né? Tem muito receio de aplicar o dinheiro num determinado projeto e por conta de uma prestação de contas, isso é glosado, ele tem que devolver. Né? Isso, veja, já aconteceu e muito no Brasil. Então essa lógica, enfim, esse medo é o mesmo. Tanto no setor público quanto no setor privado. É um investimento que deixa de acontecer por conta desse medo. E o Rafael trouxe muito bem, enfim, dessas duas características de controle que ele trouxe da lei, esta de olhar a prestação de contas pelo resultado é o principal deles. Não é um movimento isolado da lei de inovação. Né? O Miroski, por exemplo, já trouxe isso, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, das parcerias, poder público, com as entidades do terceiro setor. Né? Não faz muito sentido, principalmente quando eu penso em inovação, né, ficar preocupado com o controle estrito da despesa. Não é este o foco. O foco é saber se a finalidade foi cumprida, se eu consegui alcançar o resultado almejado, ou mesmo se eu não conseguir, porque faz parte do processo inovativo. Às vezes eu tento inovar e não consigo. Mas se eu apliquei o dinheiro, os recursos, naquilo que eu pretendia, se não houve desvio, é isso que importa. Eu tenho que olhar a finalidade. Mas isso não é fácil. Conquanto a lei tenha trazido, ainda há barreiras, né, Rafael, que todos nós tentamos vencer pelos órgãos de controle. Mas esse é um problema que afeta não só o gestor público, como também, e de forma muito aguda, a iniciativa privada. E só para dar um exemplo desse ponto, Mona Lisa, uma coisa que a gente sempre fala em inovação, mas é legal quem está nos assistindo, está tendo contato pela primeira vez, ter essa clareza. Quando a gente pensa em inovar, a gente pensa no produto, serviço, processo novo, certo? Mas muita coisa do próprio processo de produção de conhecimento, o método científico que pressupõe você fazer teste, testar significa às vezes você descobrir que aquele caminho não leva àquele resultado. Exato. E justamente, às vezes, nesse caminho que não leva a esse resultado, você descobre outras coisas que são muito mais importantes. Tem vários exemplos disso. De medicamentos, químicos, tem vários exemplos de que a gente chama, né, uma palavra em inglês que a gente vai traduzir em português como serendipidade. Essa descoberta ao acaso. Estava buscando o A, mas eu encontrei o B. Que às vezes o B tem muito mais valor que o A. Muito mais valor. Então, nesse processo de inovação, o fracasso não significa que é o game over aí do processo. Pelo contrário, às vezes, você ter descoberto que aquele caminho não te leva a A, como pode chegar no B ou no C, o que você gastou e, de alguma forma, os recursos que foram destinados a você, de alguma forma, testar e chegar, por exemplo, numa situação de insucesso, nem sempre, e no caso da lei de inovação isso está colocado com muita clareza, tanto nas leis quanto nos decretos, nem sempre obriga a devolução desse dinheiro. Isso. Ou seja, nem sempre o insucesso vai gerar juridicamente o que a gente vai chamar de inadimplemento. Ou seja, aquela obrigação, como o Leonardo trouxe, né, de você ter que devolver e restituir um dinheiro que de alguma forma foi dado por uma FAPESP, FINEP, CNPq, CAPES, essas agências de fomento que trabalham nesse tema. Você tinha comentado no início sobre uma passagem ali por inteligência artificial. Você acredita que agora, com a inteligência artificial, vai ficar mais fácil das pessoas entenderem a importância de se beneficiar da lei da inovação, por exemplo? Ah, eu não tenho dúvida, porque a inteligência artificial, ultimamente, ela ficou muito mais próxima da gente. Em 2022, quando teve o... 2022 ou 2023, agora já me falha a memória, mas acho que quando teve o ChatGPT, e que foi descoberto, né, de alguma forma... socializado, foi em 23. Viralizou e todo mundo passou a utilizar aquela lógica e aquele debate sobre o que a inteligência artificial pode fazer para a humanidade, saiu de um ponto de vista acadêmico e passou
e se universalizou para todos nós. Todo mundo, qualquer lugar, todo mundo discute qual que vai ser o impacto de inteligência artificial em emprego, qual vai ser o impacto da inteligência artificial na saúde, qual vai ser o impacto no direito, qual vai ser o impacto no controle, qual vai ser o impacto no jornalismo. Todas as áreas esse debate acontece. E isso ajuda, Mona Lisa, a gente a aproximar, de certa forma, quem não está tradicionalmente envolvido nessas discussões de inovação, de alguma forma se aproximar do tema. Não porque a inteligência artificial vai transformar tudo, mas por entender que esses conhecimentos científicos e essas descobertas, essas criações que cada vez mais chegam mais rápido, podem ter um impacto muito importante na nossa vida, no nosso emprego, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E isso tudo acaba sendo muito importante para aproximar as pessoas desse tema. Você concorda, Leonardo? Concordo. Eu também tenho estudado inteligência artificial, inclusive em nível acadêmico. Estou fazendo uma pesquisa agora para um pós-doutorado a respeito disso, para aplicação no sistema judiciário propriamente. Mas a inteligência artificial veio para revolucionar a nossa relação com o mundo e com os nossos empregos e com o que a gente faz. E me parece que é um caminho sem volta, né? De uma forma geral, a inteligência artificial, e nós estamos ainda numa inteligência artificial fraca, né? Numa definição que eles mesmos utilizam. Quando irmos, né, ou quando conseguirmos ir, quando formos por uma inteligência artificial forte, aí será uma revolução. Ela ajuda muito hoje em todos os processos, né, de uma forma geral. Aquilo que um ser humano demora dias para fazer, ela consegue em segundos resolver essas tarefas. E isso é um grande avanço. Você precisa saber utilizar bem a inteligência artificial. Inteligência artificial é inovação na veia, né? É disso que se trata. Então ela vai impactar em todas as esferas, né? No judiciário, de forma muito aguda, nas pesquisas, de uma forma assim, muito forte. Enfim, e para inovar, não tenho dúvida, a inteligência artificial será um parceiro importantíssimo. Da lei da inovação aí. Claro. Você comentou de algumas empresas que se beneficiam da lei da inovação e às vezes no meio do caminho dá errado. Tem algum case que vocês podem compartilhar para a gente entender na prática como isso funciona a partir do momento que a empresa decide se beneficiar da lei da inovação? Agora eu não lembro de empresas, mas todo mundo conhece muito o caso do Viagra, por exemplo. Pesquisa de alguma forma de medicamento para coração, né, para pressão, que teve um efeito colateral que todos conhecem, a gente não precisa falar. E que acabou se revelando, né? Se a pesquisa principal era algum medicamento para coração, controle de pressão, acabou se verificando uma linha muito mais lucrativa da Pfizer ali que comercializa esse medicamento. Aquelas descobertas, por acaso, que acabam mostrando, né, como que essa serendipidade que eu falei, né, acaba acontecendo na prática. E tem muitos casos, Mona Lisa, de descobertas que aconteceram dessa mesma forma. O próprio uso do Ozempic, que é um medicamento que está muito colocado, né, hoje em dia como um off-label, né, aquele uso que é um medicamento para diabetes que acaba sendo usado para emagrecimento. Também, de alguma forma, mostra um pouco, exemplifica um pouco esse processo. E do ponto de vista, você falou das empresas, né? Mas é claro que as empresas fazem pesquisa, empresas grandes, por exemplo, a IBM tem um departamento de pesquisa imenso nos Estados Unidos, é um dos maiores empregadores de doutorados, né? Exato. De quem tem PhDs, vamos chamar assim, né? De quem tem doutorado nos Estados Unidos. As empresas investem muito em pesquisa e desenvolvimento por conta da sobrevivência que a gente falou. O poder público também, de alguma forma, tem os seus institutos de pesquisa e as universidades, claro, né, a área acadêmica de uma forma geral, onde também, de alguma forma, se cultiva esse tipo de pesquisa. E essas descobertas acabam acontecendo tanto no público quanto no privado. Não sei se o Leonardo também quer trazer algum exemplo. Então, veja, eu ia trazer alguns exemplos. O do Viagra é um exemplo conhecido, e o Ozempic, para complementar, acabou gerando um outro medicamento, não sei, acho que o nome é Engov, ou Ingov, que agora está sendo vendido para o emagrecimento, mas ele foi gerado a partir do Ozempic, foi pensado para a questão do controle da diabetes mesmo, né? Há também um case que eu li nos Estados Unidos, na Caltech, na Califórnia, que um grupo de pesquisadores tentava provar uma última teoria não provada de Einstein. Não me pergunte qual é, que eu não sei dizer qual é. E no caminho disso, eles descobriram uma série de produtos e ganham royalties milionários. Então, eles criaram, por exemplo, um telescópio que não existia para buscar aquilo. A última teoria do Einstein não restou provada até o quanto eu li. Mas, no caminho, eles descobriram uma série de coisas inovadas
inovaram muito e alguns produtos eles monetizaram de uma forma muito interessante. Então, veja, é isso que o Rafael comentava. O caminho para a inovação, às vezes, mostra caminhos outros que são muito interessantes. Então, é importante manter a ideia de que, ao inovar, eu posso chegar no resultado que eu almejo de início, ou eu posso chegar em qualquer outro. Ou posso não chegar em nenhum. A verdade no é próprio agronegócio, né? As empresas desenvolvem, por exemplo, equipamento para pulverização e, de repente, acopla ali uma plantadeira. Sim. Então, dá para a gente trabalhar dessa forma. Faz todo sentido. Em todas as áreas. Exatamente. E quais são os cuidados jurídicos? Agora, falando um pouquinho sobre propriedade intelectual. Quais são os cuidados jurídicos necessários para manter e assegurar essas patentes, marcas, já que eu trouxe empresas e vocês também? Como funciona isso dentro da lei da inovação? Vamos lá, Monalisa. Quando a gente fala de propriedade intelectual, é uma forma, de algum modo, da gente proteger uma criação que normalmente duas partes, pode ser público-privada, pode ser público-pública, pode ser duas empresas, privado-privado, de alguma forma se juntam, criam algo novo e buscam aí essa tutela do Estado para proteger esse invento, essa criação. E a propriedade intelectual é muito ampla, tem vários direitos de propriedade intelectual, desde marca, patente, cultivar. Numa outra linha também a gente vai pensar em software, direito de autor, enfim. Vários, a gente não precisa entrar muito especificamente aqui. Mas, mais importante do que falar dessas características jurídicas e falar desses direitos em si, como que a gente faz uma boa negociação de propriedade intelectual? Basicamente entendendo que cada parte, o que cada uma, seja o público e o privado nesse nosso exemplo, que nós estamos falando aqui de assuntos que de alguma forma envolvem o Estado, que o que cada parte trouxe, com que cada parte trouxe de conhecimento, de capital intelectual, de capital financeiro, para que aquele invento, para que aquela criação pudesse acontecer. Geralmente, existe uma regra aí que tenta dar uma certa proporcionalidade entre a contribuição de cada parte e o percentual, né, a quota que cada uma vai ter da propriedade intelectual resultante dessa parceria. Um outro ponto que é importante, além de você destacar o que cada um aportou, é também a proteção, que é algo muito frequente, mas a gente pensa e fala pouco sobre isso, sobretudo no Estado, dos direitos que, de alguma forma, tem algum grau aí de sigilo e confidencialidade. Quando a gente está numa negociação de propriedade intelectual, às vezes, tanto a pública quanto a privada, as partes podem sentir a necessidade de proteger de antemão, de alguma forma tutelar esse sigilo, de não ver alguma informação que tem algum tipo de grau de segredo industrial ou que de alguma forma faça parte do seu próprio negócio, de alguma forma ser revelada e de alguma forma ser publicizada, que pode trazer um prejuízo para ela no futuro. E eu acredito que esse é um medo também, né? Com que logo no começo da negociação, justamente para aplacar esse medo, Monalisa, que você trouxe, seja muito interessante assinar um termo de sigilo, um termo de confidencialidade, um acordo de confidencialidade, que de alguma forma resguarda tanto uma quanto a outra, né, parte durante o fluxo dessa negociação. Ou seja, desde antes da gente sentar na mesa para conversar, a gente garante que o que está ali não sai dali. E isso faz com que a gente possa ter uma negociação muito mais transparente, uma negociação muito mais profícua. E por fim, eu acho que um ponto também importante, né, respeitar as cotas partes, pensar aí, portanto, no acordo na tutela do sigilo. Por fim, eu acho que um ponto importante diz respeito ao monitoramento, ou seja, pensar que cada parte, depois que aquela criação nasceu, que ela vem ao mundo, que foi feito um contrato, um acordo, e essa criação já está sendo aí explorada, ela já chega no mercado na forma de um produto, garantir que tenha sempre muita transparência, muita troca de informações entre as duas partes ao longo da existência do produto. Por quê? Porque a propriedade intelectual se reverte em dinheiro, em royalties. E justamente essa transparência do que quanto está sendo vendido, quanto foi licenciado, quem está explorando e como está explorando essa propriedade intelectual, que faz com que essa relação entre as partes possa se manter de alguma forma não só transparente, mas possa ser uma relação positiva. Porque são muitos os casos, né? A gente vê, tem filmes, livros maravilhosos sobre espionagem industrial, segredo industrial, livros inclusive muito bons, casos muito interessantes, e que mostram o quanto às vezes uma relação jurídica dando errado pode gerar aí disputas do ponto de vista privado bastante acirradas, né? É verdade. Eu queria só complementar o que o Rafael disse para dizer o seguinte: eu acho que nesse ponto, Monalisa, a lei de inovação, ela rompeu alguns preconceitos e algumas barreiras importantes.
Acho que o primeiro preconceito que foi rompido é o seguinte, é de que numa negociação, por exemplo, de propriedade intelectual, o Estado, entre Estado e o privado, o Estado sempre tem que ter prevalência, não é verdade? Eu acho que é um primeiro preconceito que foi rompido. Não, aqui todos buscam, na medida dos seus esforços, uma inovação. Então, na medida do seu esforço, você será recompensado. Então, veja, é uma lógica de negociação horizontal. Né? Então, não há prevalência do poder público sobre o privado nisso. Então, a lei traz essa segurança e isso é muito importante. Então, como também traz a segurança de você poder repartir, né, o fruto financeiro disso, o resultado, explorar financeiramente, tanto em prol do Estado quanto em prol do particular. Repartir esses frutos, dividir a propriedade intelectual, pensar em royalties para ambos, para o pesquisador público, inclusive, que participa da pesquisa. Tudo isso a lei traz com alguma segurança, que antes não se tinha. E essa barreira, essa quebra de paradigma antes existente, que, a meu ver, sempre foi equivocado, é importantíssimo. Nesta mesa de negociação, vou usar a mesma analogia pela qual eu comecei, né? Todos são iguais, o público e o privado. Cada um vai receber na medida daquilo que contribuiu. Essa segurança a lei de inovação nos traz. Então, sabe, Mona Lisa, só um complemento? Claro. A lei, nesse ponto que o Leonardo trouxe, que é tão verdade, a lei, ela inclusive se preocupa em dizer, olha, o setor público, você inclusive pode ceder a totalidade da propriedade intelectual para o privado, porque em alguns casos isso faz sentido. Faz sentido, ele que né? investe. A lei se preocupa em dizer, essa repartição pode ser igual, essa repartição não precisa ser igual, dependendo do caso. Ela sempre dá a possibilidade de, no caso concreto, cada instituição de pesquisa, cada universidade, enfim, cada órgão que está responsável, cada entidade responsável pela pesquisa possa entender o que é melhor naquele caso. E esse ponto que o Leonardo trouxe é tão verdade que a lei ela fala isso porque, de certa forma, existia uma cultura de que toda a negociação que havia com o Estado, a propriedade intelectual tinha que vir para o Estado. E, em muitos casos, isso não faz sentido nenhum. Isso depende sempre de uma análise muito do caso concreto. E essa via de privilegiar, portanto, cada caso concreto é algo que a lei de inovação colocou de forma muito expressa e que referenda esse ponto que o Leonardo acabou de trazer. E eu queria ainda fazer uma complementação, porque o Rafael fez esse adendo e eu me lembrei de uma outra colocação que ele fez, que é uma outra quebra de paradigma. Né? Ele falou de um NDA, né, de acordo de confidencialidade. Né? Antes se tinha a ideia de que, pera um pouquinho, não, eu, Estado, na condição de poder público, corrija se eu estiver errado, eu sou advogado privado, né? Tudo que eu faço é público, eu não posso ter sigilo. Isso é uma bobagem, claro que pode. Quando contribui, né, ou quando tenta alguma inovação, seja sozinho, seja em parceria com alguém, é inato, é evidente que esta informação tem que ser protegida. Nenhum problema de o Estado participar de negociações sigilosas, de projetos sigilosos, porque ao fim e ao cabo isso vai proteger o resultado final, né? Então, esta foi uma outra quebra de paradigma importante, né? O Estado nem sempre precisa fazer tudo às claras, no sentido de que ele pode proteger a confidencialidade da informação, claro que sim. É muito importante deixar isso claro, porque vocês estão trazendo para mim, então, que existe uma baixa adesão à lei de inovação aqui no Brasil. Isso se deve, vocês acreditam que o desafio aí está na comunicação ou na burocracia? Posso começar? Por favor. Certamente a gente vai se complementando. Mas eu acho que nos dois. Eu acho que tem uma boa dose, Mona Lisa, o que a gente fala de não aplicação, ou dessa aplicação ainda insuficiente, ou pelo menos aquém do que ela poderia ser, né? Eu acho que tem uma boa dose disso que ainda que diz respeito a desconhecimento, sabe? Eu acho que é um desconhecimento tanto do lado do público, as próprias universidades e instituições de pesquisa não conhecem ainda suficientemente a lei de inovação, e eu já tive essa oportunidade, imagino que o Leonardo também várias vezes, às vezes a gente vai falar, vai dar uma palestra, fala com o pessoal, por exemplo, de algum público que não conhecia, o pessoal, nossa, a gente pode fazer tudo isso? Então, essa surpresa, eu acho que mostra que ainda existe muito desconhecimento. Então, eu acho que essa é uma frente que a gente precisa trabalhar. Como a gente faz com que, primeiro, né, os advogados falem mais fácil, mas também, né, a gente consiga traduzir de forma mais simples e que essa mensagem possa chegar lá na ponta de quem precisa saber e, de alguma forma, possa se beneficiar das faculdades, das permissões que a lei de inovação trouxe. Esse é o primeiro ponto. Agora, você falou também da burocracia. E eu acho que a burocracia
muito naquela nossa lógica das canetas, ela ainda explica por que a gente tem poucos casos concretos no Brasil. Eu acho que existe, como eu mencionei, né, por conta dessa paralisia decisória, o apagão das canetas, uma certa preferência ainda do gestor público entre usar um instrumento que ele nunca usou na vida e seguir usando o que ele usou há 20 anos seguidos, de seguir inercialmente naquilo que ele sabe que não vai dar um problema. E essa escolha é uma escolha que, de certa forma, a gente tem que respeitar, porque o papel do gestor público no Brasil não é simples. Não. É uma função que exige muita responsabilidade, que não é remunerada à altura da responsabilidade que muitos cargos têm. Concordo. E que, de alguma forma, traz para o gestor um ônus de decisão que não é simples. Eu acho que, nesse ponto da burocracia, o nosso desafio, além, claro, né, de fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, está em simplificar e fazer com que essa mensagem, ou seja, como aplicar esses instrumentos, se torne mais fácil, se torne mais simples. Por isso, e aí um projeto que a gente tem muito carinho na Procuradoria, a gente criou um projeto chamado Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Toolkit justamente com essa lógica de caixa de ferramentas, que é para a gente colocar, a partir de casos concretos, casos que deram certo de alguma forma, ou seja, situações que já tiveram sua aplicação lá atrás, exemplos de cada um dos instrumentos jurídicos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu sempre falo publicamente, falo aqui de novo, a contribuição enorme que a Fundepag, mas junto às fundações de apoio também, e empresas, e muita gente do setor privado, de alguma forma, também deram para esse nosso projeto, para a gente poder simplificar essa burocracia. Esse projeto a gente começou com 12 documentos. Aliás, né, a gente começou antes, lá atrás, 2021, acho que a gente tinha 10 documentos. Hoje, a gente já tem 12. A gente vai expandir esse projeto para 15 documentos. Estamos trabalhando, junto com o apoio do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com o apoio do Brasil Lab, que também são 2 parceiros importantes nossos, em traduzir esses modelos, não só do português, mas usar também versões bicolunadas desses documentos em inglês e espanhol, porque a gente pode e deve fazer mais parcerias internacionais. E nesse lado de simplificar, a gente deixa praticamente um kit completo com todos os passos que a pessoa, de alguma forma, tem que preencher, como se fosse um tutorial, para aplicar cada um dos instrumentos jurídicos do Marco Legal. Esse, eu acho que é um projeto mais importante que a gente tem hoje na nossa área de Ciência, Tecnologia e Inovação na Procuradoria. Primeiro, porque ele não está sendo usado só em São Paulo. Tem muita gente no Brasil inteiro usando. E segundo, Mona Lisa, porque ele dá para nós, de alguma forma, uma resposta bem pragmática, bem concreta, para o gestor público que quer fazer diferente e que ainda não sabe por onde começar. Então, assim, quando você fala em comunicação e em burocracia, eu acho que, claro, né, a gente de alguma forma tem que fazer com que essa mensagem chegue a mais gente. E um podcast como esse que a gente está tendo aqui hoje é uma forma muito legal da gente fazer com que essa mensagem possa chegar. Mas simplificar a burocracia é um debate que, claro, né, o Toolkit dá uma contribuição, mas é um debate muito maior. Outras instituições também têm trabalhado nessa linha de fazer com que essa mensagem possa ser simplificada. E eu acho que o que a gente tem colhido de resultado até aqui com esse projeto mostra que esse é o caminho certo. Eu queria ir na mesma esteira para dizer o seguinte: o Toolkit, claro que foi um grande avanço, mas existem algumas travas que ainda persistem, e são muitas, infelizmente. Eu começaria dizendo que o Toolkit, conquanto seja utilizado por outras esferas, ele é muito utilizado no estado de São Paulo, mas, por exemplo, no âmbito federal, ele é pouco utilizado. Então, dependendo da esfera em que você atua, você tem instrumentos jurídicos divergentes, o que traz para o ordenador de despesa, para o empresário, uma certa insegurança. Então, na medida... Só um ponto, né, Leonardo, para ficar claro, por que não é usado na esfera federal? Porque nós somos a Procuradoria do Estado, mas a União tem a AGU, a Advocacia Geral da União, que assessora, né, os órgãos federais, e eles ainda não têm, né? Não pelo menos tem modelos diferentes. Eles têm modelos, mas são modelos distintos. E alguns mais complexos, diferentes, enfim. Então, veja, esta diferença já atrapalha. Então, imagine uma instituição que está acostumada a trabalhar com os modelos aqui do estado de São Paulo. Do seu ponto de vista, teria que ser padrão. Não, eu acho que quanto mais uniformizar, melhor. E para isso precisaria haver um entendimento
de uma forma geral, do jurídico público, né? Desculpe dizendo assim, ou seja, das várias casas, né? Das várias consultorias jurídicas. Então, a AGU, por exemplo, enfim, e a PGE, tem alguns entendimentos sobre instrumentos que são divergentes. Isso traz, em certa medida, uma certa insegurança. Mas estamos avançando, e avançando muito. E o papel do toolkit... Só um ponto, Leonardo, assim, às vezes as divergências não vêm só de entendimento. A gente sempre trabalha, tem uma relação muito boa com o pessoal da AGU, porque a gente tenta sempre uniformizar os entendimentos. Mas, apesar da gente querer uniformizar, às vezes tem coisas que vêm na própria legislação do Estado. É verdade que é diferente. Que é diferente. Normalmente, a gente sempre tenta trabalhar buscando algum grau maior possível de convergência. Mas tem pontos, e que pontos até que eu acho que deviam ser mudados na nossa legislação. Também aqui. acho. Pontos da legislação federal, que eventualmente poderiam ser mudados, claro. Mas de alguma forma eu acho que, assim, você tem toda a razão. Eu acho que existem divergências que elas vêm do grau de legislação, mas eu só queria enfatizar que o pessoal da AGU sempre foi muito bacana e muito parceiro no sentido da gente buscar soluções convergentes, e na Procuradoria aqui do Estado a gente tentou de alguma forma, dentro de casa, né, organizar o entendimento dos procuradores em relação a vários temas. Mas o que o Leonardo traz, e tem toda a razão, é de que, além dessa lição de dentro de casa, acaba sendo uma missão também difícil uniformizar a cabeça de outros advogados, de outras instituições, de outras esferas, né, e que também acabam tendo legislações diferentes de alguma forma. Mas veja, eu só queria contextualizar, Rafael, dizer, eu não estou fazendo aqui uma crítica à AGU, nem à PGE, absolutamente. O que eu estou dizendo é que, de uma forma geral, a busca do entendimento uníssono quanto a esses instrumentos, quanto à forma de contratar, ela deve ser perseguida. Não que não esteja sendo, mas que talvez a velocidade disso devesse ser, na medida do possível, maior. Eu compreendo, porque o Estado, enfim, o Estado é muito inchado, assim, não é uma crítica, mas inchado com várias repartições, instituições, realidades diferentes. O Brasil é um continente, né, basicamente. Então, entendendo essas diferenças, e há diferenças de entendimentos. Então, por exemplo, às vezes há entendimentos diferentes de uma consultoria jurídica específica, de um determinado órgão, que diverge de outro. Isso traz, em certa medida, algum tipo de insegurança. É claro que, na medida em que avançamos, com modelos prontos, pré-aprovados, e essa é a grande vantagem do toolkit, você acaba trazendo mais tranquilidade para todos os envolvidos na contratação, para o ordenador de despesa que está do lado público, como também para aquele que está do lado privado, investindo ou participando de alguma forma. Quanto mais modelos pré-aprovados tivermos, melhor. Quanto mais pareceres, né, enfim, referenciais tivermos, melhor. Porque senão há uma burocracia. E veja, inovação é algo rápido, a iniciativa privada precisa correr. E o poder público nem sempre tem a estrutura necessária para acompanhar essa velocidade. Então, se eu crio um instrumento novo agora, isso precisa ser discutido internamente dentro do poder público, há um tempo, um delay que talvez não resolva o problema do empresário. Então, quanto mais modelos aprovados desde já pelo poder público tiverem, para que todos possam se utilizar, muito melhor. Nesse ponto concordamos. Eu acho que você tem razão, Leonardo, no ponto de vista de que ainda tem muito caminho, muito chão a se percorrer para uniformizar entendimentos. Mas avançamos muito, né? Avançamos muito. Eu só acho que eu queria ressaltar aqui nesse ponto que tem uma receptividade muito grande. Não só pelo toolkit, que se tornou um projeto de referência nacional, de certa forma, até por conta dos modelos que ele oferece, e muita gente tem utilizado justamente por essa facilidade, né? Mas eu só queria ressaltar que acho que outros órgãos, de alguma forma, também enxergam, apesar do percurso e o caminho serem longos, né? Também enxergam isso. Eu acho que existe uma boa vontade muito grande de alguma forma trazer essa uniformidade que todo mundo espera, né? E que, sobretudo do lado privado, né, acaba sendo tão importante para que a gente possa ter mais parcerias saindo do papel. Então vamos lá. Eu não nego os esforços. E acho até que um esforço não é só por parte do poder público, também é por parte da iniciativa privada. Sim. De entender que há liberdade contratual, mas não há aquela liberdade contratual que ele está acostumada nas relações estritamente privadas, né? Porque, veja, para uma empresa, para uma multinacional, quando contrata ou quando faz uma parceria com o poder público, eu digo a ela, olha, nós temos esse instrumento que está previamente... Não, mas eu quero impor o meu. Não é assim que funciona.
É porque isso acontece na iniciativa privada com muita frequência. Quanto maior o contratante, mais ele impõe a sua forma de contratação. Isso não vale para as contratações com o Estado. De uma maneira geral, é diferente. Então, o empresário também precisa entender isso. Precisa entender que há instrumentos que colocam os dois em pé de igualdade, mas que não é aquele instrumento que ele quer, né? Então, se de um lado eu fiz a crítica ao poder público, eu faço a mesma crítica agora para a iniciativa privada. Então, todo mundo aqui precisa chegar no meio termo para entender que dessa forma dá para contratar, de outra forma não. Muito bem, nós estamos aqui num canal da Fundação Fundepag. E quando a gente fala em parceria pública e privada, quando a gente envolve uma fundação, vocês acham que facilita esse processo? Qual a importância dessa parceria? Eu sou suspeito para falar. Não, eu começo. Eu tenho muita convicção de que as fundações de apoio, elas são muito importantes hoje no que diz respeito à aplicação da lei de inovação no país inteiro. Isso não tem dúvida nenhuma. Eu acho que quando a gente olha sobretudo para dado, evidência, né, a gente vê que as instituições que têm maior maturidade ou que de alguma forma aplicam mais a legislação de inovação, geralmente são instituições públicas que têm uma fundação de apoio ao seu lado. A gente pode questionar, gostar ou não da figura da fundação de apoio, né? Entender por que elas surgiram, diz muito do nosso direito administrativo, exato, de como o Estado falha ou falhou, de certa forma, em se organizar de uma forma mais eficiente e que tiveram, Analisa, essa criação de uma estrutura em paralelo sobre a forma de uma fundação que não tem finalidade lucrativa e que está ali de alguma forma para ajudar uma entidade pública a desempenhar a sua missão, a de alguma forma cumprir o seu papel, trazendo de alguma forma alguma facilidade, sobretudo no que diz respeito a essas atividades mais de meios que a gente chama, né? No que diz respeito tanto a contratações de pessoal, contratações em geral, suprimentos e, no caso das fundações de apoio da área de ciência, tecnologia e inovação, a gestão dos recursos que estão destinados a cada uma dessas parcerias. E aí, qual que é a lógica? Como eu falei, chegamos a um ponto, quer se goste, quer se não se goste, das fundações de apoio. A gente tem que reconhecer que elas são muito importantes no país e as instituições, como eu mencionei, que têm fundações de apoio, são instituições que aplicam mais a lei de inovação. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, reconhecendo esse estado de coisas, reconhecendo isso, a própria lei de inovação em 2016, ela deixou muito claro, não só que a fundação de apoio pode atuar, como que atuando, ela tem, claro, ali algumas regras, alguns limites, né, na sua atuação, mas que ela tem aí a possibilidade, inclusive reconhecida pela própria lei, de gerenciar alguns tipos de receitas, recursos, sobretudo, que entram para a realização de pesquisas em órgãos públicos, em entidades públicas, e que, de alguma forma, administrando esses recursos, ajudam essas entidades públicas a, com uma carga um pouco menor de burocracia, e eu falo um pouco menor, porque aí eu vou deixar o Leonardo falar sobre as burocracias que hoje as fundações de apoio também têm que enfrentar, né? Sobretudo por conta do controle externo e de reconhecimento de como essa atuação das fundações tem que ser feita. De certa forma, essa carga um pouco menor, ainda assim acaba sendo muito mais benéfica para a administração pública no que diz respeito à comparação pura e simples entre atuação sem fundação e atuação com fundação. Então, hoje a gente tem no Brasil um modelo em que a fundação de apoio na área de ciência, tecnologia e inovação, ela não tem só a sua importância reconhecida, ela tem controles, limites, salvaguardas, o que, claro, né, acaba mostrando a importância dessa instituição e, sobretudo, uma coisa que eu acho que cada vez mais a gente tem que caminhar, de começar a distinguir, a diferenciar as fundações de apoio que atuam nessa área de ciência e tecnologia das fundações de apoio que atuam em outras áreas, até áreas em que a fundação de apoio começa, né, educação e saúde, e entender que são regimes jurídicos diferentes, regimes jurídicos que cada um no seu quadrado em termos de regras, em termos de limites, e que, claro, né, dentro de cada um desses quadrados que eu mencionei, pensar que a ciência e tecnologia ela vai ter um regramento que na União vai ser por conta de uma lei de fundações de apoio de 94, que ainda existe até hoje, até lá. No estado de São Paulo tem um outro modelo, nos estados de forma geral, em municípios, né,
modelos muito diferentes, e eu acho que pela importância que esse tema tem, a importância que as fundações de apoio têm também no Brasil, a gente precisava, pelo menos no meu ver, ter uma regra, um regramento um pouco mais uniformizado dessa atuação. Mas, no que diz respeito à importância das fundações, eu acho que é absolutamente inegável o papel relevante que elas prestam hoje no nosso país. Como você enxerga? Bem, eu sou suspeitíssimo para falar sobre a importância das fundações de apoio. Elas não são importantes, elas são essenciais, né? E assim, ouvindo o Rafael, né, pelo lado do jurídico público, eu fico muito satisfeito em ouvir, porque eu conheço a opinião dele, mas não é esta a opinião de todos, né? Enfim, é a minha também, somos convergentes, né? A importância das fundações de apoio é absolutamente fundamental, porque ela traz para o poder público, nessas parcerias, uma agilidade que ele não tem. Isso é um ponto importante. Os projetos, para serem realizados, precisam ser ágeis. Eu não posso, por exemplo, ficar pensando em licitar para contratar qualquer tipo de situação num projeto que está em andamento, né? Qualquer tipo de serviço ou de produto. Então, para isso, as fundações de apoio atuam muito bem. E a lei própria, o Rafael trouxe isso, reconheceu que elas podem, sim, receber e gerir esses recursos que seriam endereçados à instituição de pesquisa pública. Mas com que finalidade? Para dar agilidade que o projeto, que a inovação precisa. Então, para isso, ela é absolutamente essencial. O Rafael também comentou dessa divergência de legislação e entendimentos. Isso atrapalha demais as fundações de apoio. Primeiro porque a lei no Brasil não conversa com a lei. Então, uma lei em um estado diz uma coisa, no outro estado diz outra. Então fica uma conversa de surdos, mudos e ninguém fala Libras. É complicadíssimo. Isso é um ponto importante. Essa insegurança faz mal às fundações de apoio. Mas elas têm que ser encaradas, e esse é o princípio básico, como aliadas, como parceiras, né? Não estão lá querendo se aproveitar do Estado, muito pelo contrário. Estão lá como parceiras para ajudar o Estado a fazer aquilo que ele precisa fazer, ou que ele quer fazer, né? E nesse elo com a iniciativa privada, ela é absolutamente fundamental. Então, esse é um pilar importantíssimo. Outra coisa que atrapalha muito, falando da burocracia, as fundações de apoio, é o entendimento que existe de alguns órgãos de controle a respeito do ressarcimento das suas despesas operacionais administrativas. Ela é uma dor muito grande para as fundações isso. Há entendimentos que dizem, olha, não, na verdade, você só pode ser ressarcido daquilo que você efetivamente comprovar ao final do projeto, ou seja, ela adianta todo o valor que ela gasta durante o projeto. Isso inviabiliza a atuação de uma série de fundações de apoio e uma série de projetos. Isso é complicadíssimo, um entendimento bastante restritivo, que ignora o fato de que ela está lá para ajudar, não está lá para gastar o dinheiro, ela está lá para ajudar num gasto consciente e bem feito desse recurso, né? Então, essas questões, né, precisam evoluir, né? Então, se falar, eu tenho um limite pela lei de ressarcimento de até 15%. Mas, de outro lado, há um entendimento que não, eu não posso fixar porcentagem alguma, eu tenho que ressarcir exatamente aquilo que você comprovar. Então, por que tem um limite de 15%? É uma conversa que a legislação precisa entender. Sim. Que a fundação está lá para ajudar, não tá para atrapalhar. E a fundação é essencial nesse ponto. Para mim, sem dúvida nenhuma. Quando eu falo justamente de separar, né, a atuação das fundações na ciência e tecnologia, das fundações da educação, das fundações da saúde, tem um pouco a ver com isso. Um pouco a ver com isso. E aqui acho que a gente pode falar, porque acho que é bem sedimentado, né, de que houve muitos abusos, sobretudo nessas áreas de fundações ligadas à educação e saúde no passado, que geraram reações, seja em tribunais de contas estaduais, seja no Tribunal de Contas da União, na jurisprudência como um todo, que fizeram com que a legislação de 94, a federal, mas também as legislações locais, decretos, acabassem de alguma forma criando uma certa casca mais grossa no que diz respeito às fundações de apoio. Seja impondo alguns tipos de limites, seja impondo algum tipo de salvaguarda, que de alguma forma são importantes, mas também de outro lado, e aí, né, colocando na tábula rasa, de alguma forma comparando atividades que são muito diferentes, né? A Fundação de Apoio da Saúde, que pinta a parede, cuida do estacionamento e faz leito do SUS, tem um regramento que tem que ser diferente do que a gente fala na ciência e tecnologia. Situações diferentes. E a meu ver, eu acho que o regramento mais legal, no que diz respeito a limites, possibilidades de atuação, é o que a gente tem hoje para a CTI. Eu acho que ele reconhece para as fundações uma margem muito legal de liberdade. Acho que, de alguma forma, né, essa variedade normativa acaba sendo
sendo acaba sendo um dificultador, né, da atuação das fundações no país, mas eu acredito que o peso e a importância que as fundações têm, de alguma forma mereceriam ou faria com que pelo menos, né, esse tema merecesse algum tipo de uniformização mais legislativa. Primeiro, reconhecendo que as coisas são diferentes e que têm que ser tratadas de alguma forma também de forma diversa. Mas eu acho que muitos pontos específicos, né, dessa relação acabam de alguma forma ainda sofrendo um pouco esse preconceito e de alguma forma também a influência desses entendimentos relacionados a alguns abusos que houve no passado, sobretudo nessas outras áreas, e que acabam de alguma forma também contaminando um pouco essa relação no que diz respeito a outros campos de atuação das fundações de apoio. Eu concordo, e eu preciso dizer que a gente vai ter que marcar mais uma conversa. Outro episódio para concluir essa conversa, porque o pessoal dos bastidores já estão falando que o nosso horário extrapolou. Pode concluir a sua fala. Na verdade, eu quero fazer o seguinte, antes da gente finalizar, eu sei que eles vão ficar bravos comigo, eu queria dar 30 segundos para cada um de vocês para deixar uma consideração final para quem está nos assistindo, e aí a gente encerra. Vamos lá? Claro, vamos lá. Eu começo? Cronometrado, hein? Pode ser, Leonardo. Então, para sumular o que foi dito aqui, ficou claro, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo, como ficou para mim, né, que inovação é importantíssimo e que nós temos os instrumentos legislativos para isso, né? Os instrumentos estão aí, precisam ser utilizados e bem utilizados. E para essa utilização, um ator importante são as fundações, né? Me parece. A Fundação de Apoio tem esse papel e ela tem que ser vista como uma parceira, né? É nesse ponto que eu acho importante. Os entendimentos que existem a respeito e que são distonantes em algum ponto merecem um debate maior para entender a importância desse agente e conseguir, de alguma forma, uma unicidade, como disse o Rafael. Eu não tenho dúvida que nós estamos trilhando o caminho correto. Demora para mudar as coisas, né? Principalmente esses entendimentos consolidados que ficaram consolidados no passado, mercê de exemplos ruins. Precisamos avançar nisso, né? Tem muitos exemplos bons que merecem ser replicados. Essa é a ideia que eu quero trazer hoje. Os instrumentos existem e vamos utilizá-los. Muito bem. Só quero usar esses 30 segundos finais, Monalisa, para agradecer muito pelo convite, estar aqui com você, com o Leonardo, aqui nesse episódio tão importante, inaugural do podcast. Fico muito feliz de estar com vocês. Eu acho que o Leonardo já resumiu muito bem. Eu acho que inovação é importante, dá para fazer. Tem burocracia? Tem, mas a gente está trabalhando para simplificar e, sobretudo, eu acho que a gente tem mostrado, seja do nosso lado da Procuradoria, seja do lado das fundações de apoio, seja do lado das empresas, que a gente tem que sentar para conversar mais. Primeiro ponto, se a gente não conversa, a gente não vai para lugar nenhum. E essas conversas, essa disposição da gente conversar, rever ideias, né, de alguma forma criar entendimentos novos, é algo que de alguma forma a gente tem tentado trazer do âmbito da Procuradoria de Estado. A gente acho que tem sido bem sucedido em abrir esses canais de diálogo, ainda que a gente não consiga consertar todos os problemas da legislação, né, Leonardo? Eu acho que a gente tem trazido, e espaços como este, Monalisa, são muito importantes para a gente não só mostrar a cara nova que a Procuradoria quer dar, mas, sobretudo, mostrar que a gente está à disposição para conversar. A gente quer, de alguma forma, fazer com que esse processo de inovação possa ser mais fácil no nosso país. E espaços, de novo, como esse, ajudam a desmistificar esses conceitos, tirar um pouco do nosso juridiquês, para que a gente consiga ser não só mais bem compreendido, né? Mas que também as pessoas saibam que a gente tem carne e osso e a gente está à disposição para, de alguma forma, poder conversar mais. Esse é o principal objetivo do nosso podcast, Raízes da Inovação. Quero agradecer o bate-papo e vocês estão de parabéns, foram muito didáticos, que a nossa conversa foi leve e eu ficaria aqui com vocês falando por horas para aprender mais com vocês. Então, muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Dos dois, Leonardo e Rafael. E você que nos acompanhou, se quiser acompanhar os próximos episódios, é só começar a seguir a nossa página que vai aparecer aí na sua tela. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.